Então, se chegaram aqui, puderam ver que graças à sussurradeira existiu um tempo para mim, tempo para Ricardo. Olá mais uma vez. Como já sabem, aqui é o Levir. Decidi, a pedido também do meu marido, fazer este último vídeo sobre essa narrativa que foi Tempo para Ricardo. E, já ao começar, gostaria de deixar aqui o primeiro ponto. O título e nome dessa pequena série, Tempo para Ricardo, poderia, sim, ser mais uma chance para Ricardo, nova vida para Ricardo. Recomeço para Ricardo ou qualquer outro título que muitos possam criar ou pensar para a história. Contudo, minha escolha por Tempo para Ricardo foi ao avisar que fui adolescente nos anos 90, exatamente quando começa a narrativa de Ricardo. Ainda hoje, mesmo passando por tantas transições, ouvimos, nossa, mas tudo hoje é esse mimimi, não se pode falar mais nada que ou é racismo, ou é homofobia, ou é desrespeito à mulher. O que não param para analisar é que falas assim geralmente vêm de homens brancos, com características voltadas aos mesmos tipos que usavam isso como narrativa para suas diversões. Não é mimimi. Não é que hoje a coisa ficou chata, está chato para eles, que não podem mais usar viadinho em tom ofensivo, mulherzinha como se isso diminuísse o macho alfa a uma classe desmerecida, a mulher. A pessoa preta ainda é tratada como inferior por ter uma cor diferente, ou a mulher continua sendo inferiorizada, sendo vista, por tanto tempo, como sexo inferior, o ser que só existe para procriar. Essas narrativas sempre serão defendidas por quem as praticava ou foi criado para reproduzir esses mesmos discursos de ódio velado, ou por aqueles que ainda não se libertaram desse adestramento social. Ao criar Tempo para Ricardo, uma das coisas que procurei fazer foi observar a narrativa para colocá-la dentro daquela época, porém mostrando que já existiam pessoas com olhares dessa nova atualidade, mesmo sabendo que isso poderia, de alguma forma, fazer alguns se perderem entre o atual e o passado. Mas essa foi minha real intenção. O preconceito existe há muito tempo. Quando alguém usa a frase, eu não acho que isso seja preconceito ou discriminação. Observe que essa pessoa ou está inserida naquilo que disse antes, faz parte da narrativa de quem praticava, ou não tem o conhecimento específico que a situe dentro dessa ofensiva. Para melhor entendimento, quis colocar o passado com pessoas de mentes atuais, pois, assim como no passado, muitos ainda querem defender essa cruel dinâmica do se estou te ofendendo é apenas brincadeirinha. Isso não é brincadeira. Estamos tratando de vidas, de psicológicos que sofrerão no futuro. Tempo para Ricardo traz uma narrativa de vida já vivida, porém faz com que ele volte ao mesmo ponto de partida e, assim, possa não mudar, mas entender e aprender onde estão as falhas dos demais, e, principalmente, as nossas próprias falhas. Pois uma das coisas das quais Ricardo volta ciente é que sua submissão, seu silêncio, também deixam em aberto a aceitação de quaisquer coisas que lhe sejam servidas. Denis não é apenas seu amor, ou seu primeiro amor sentido em totalidade, ele nota, nessa passagem, o quão importantes são seu pai, Berta e o amor que destinam a ele. Sua casa não é apenas um lar, é também um sentimento, pois, à frente, Ricardo passa a notar o quão importante é elucidar vivências de lugares. Eles podem, com o tempo, mudar, mas a imagem ali vivida jamais será apagada. Sempre evidenciarão algo de seu passado para seu futuro, seja isso bom ou ruim. Ricardo foi criado como boa parte dos adolescentes dos anos 90, ou mesmo os que os antecederam, para entender que você nasce, cresce, estuda, trabalha, casa-se, reproduz e morre. Mas o que não era ensinado, ou sequer falado, era que o diferente existe, o diferente também faz parte, o diferente também é criação, o diferente também deve ser aceito. Em uma época tão seletiva, se você não fizesse parte daquele típico mais que perfeito, com certeza seria banido. Observando esses controles de narrativa da época, Ricardo foi adaptado àquelas imposições, mas, como falei, com pessoas de mentes atuais. O que vemos contrário ao presente é que ainda há quem deseje aquela mesma forma de pensar, onde ofender minorias era legal, quando, na verdade, nunca foi legal, nunca foi divertido, nunca foi saudável, nem mesmo educativo. Como querem que acreditemos quando dizem que aquela, sim, era uma ótima época, porque não tinha o tal mimimi? Tempo para Ricardo traz também a ideia da lua, muitas vezes citada por certas pessoas, queria ser como a lua, que chega uma época e se renova,
ou mesmo volta a um ciclo. Ricardo pode voltar. É exatamente essa ideia de poder mudar coisas do passado, retirar ou incluir pessoas, fazer diferente. Mas até onde queremos realmente mudar algo? Até onde queremos retirar uma passagem? Ricardo não faz muitas escolhas, fizeram escolhas por ele. Essa é a narrativa que trago sobre a vida dele. A infância e adolescência de Ricardo, como a maioria, são vividas em um lugar específico, com distanciamentos curtos para outros. Ao tornar-se adulto na narrativa, vemos que ele foi a outros lugares, lugares que ouviu o pai mencionar, mesmo que de forma inconsciente, quando menor, uma pequena cidade interiorana da Itália, o Rio de Janeiro pela televisão. E, apesar dos cortes feitos na narrativa, assim como os que citei agora, os nomes foram, de alguma forma, inseridos no contexto durante o crescimento de Ricardo. Ainda pequeno, ele entrou no escritório do pai, Giovanni, viu uma fotografia por acidente na gaveta aberta. Ao pegá-la, Giovanni entrou, retirou-a de sua mão e disse que era apenas um amigo do passado. Levando a fotografia para o sítio e deixando-a sobre a mesa do escritório de lá, onde ninguém pudesse mexer com tanta frequência. A dor de Ricardo, vivida pela ausência da mãe, é sentida de forma clara e evidente, quando Isabel deixa explícita sua preferência. O tratamento indiferente do irmão Renato tornou não só fonte de medo, pelo que já havia feito a Ricardo, como também construiu um vilão cheio de amargura, raiva e preconceitos. O sítio sempre foi refúgio para a família de Ricardo, se brigavam, viajavam para lá, e assim os ânimos se acalmavam. Ali se construiu a imagem de um lugar com sentimento de calmaria, tranquilidade e aceitação do diferente. Mariska, Sônia e Adão tornaram-se aqueles adolescentes que, uns, o aceitam por saber exatamente quem você é, outros, nem tanto. Aqueles que acreditam que, por imposição social, você tem a obrigação de namorar, ficar ou qualquer outra dessas questões apenas para provar aos alheios quem ou o que você é. Mariska simboliza as garotas que, caso você não aceite namorá-las, preferem dizer que você é ou está errado na vida. Sônia simboliza os adolescentes que se sentem rejeitados e, para serem introduzidos em um grupo, aceitam quaisquer migalhas como prova de amizade. Adão simboliza o clássico adolescente que, mesmo em sua timidez, mantém-se próximo a certas situações na esperança de que um reconhecimento, ou mesmo um relacionamento, respingue nele. As classes de minorias não param por aí. Se ainda evidenciamos isso hoje, algum tempo atrás a deficiência era tida como algo socialmente não incluso ou aceito, pois não cabia aos demais o entendimento, cabia a eles entenderem que não faziam parte daquele perfeito sistema. Osmar não só sentia e demonstrava isso no enredo, mas também carregava um sentimento de desmerecimento social que o invalidava apenas por ser quem era. Calissa vem com a narrativa de povos, tradições e costumes, mostrando que o preconceito recria mais preconceito, seja por medo, por segregação ou por ódio desnecessário. Alguns costumes temem, desacreditam ou invalidam outros, pois ainda há necessidade social de acreditar que um é melhor ou superior ao outro, seja em cor, religiosidade, classe, e assim por diante. Os demais nomes, amigos de Renato, por exemplo, foram ouvidos por Ricardo em algum momento da vida, assim como o próprio Farias, amante de Isabel, o pai de Elisa e até a própria Elisa, Cláudio, o advogado, Senhor Chico, Dona Catarina, Berta. Emília, Osvaldo, como falei anteriormente, são personagens com os quais Ricardo já teve contato, direto ou indireto. Mariska, Sônia, Adão, Osmar, Calissa, Fabrício, Pietro, Thales, Benjamin, Roger, Xavier, Brian, Beatrice, Henrico, Creta, espero não estar esquecendo algum, mas esses foram nomes projetados pela alucinação, um caminho que, no desencadear do transporte enquanto em transe, Ricardo foi recebendo da matriz dessa alucinação. Lorenzo e Augustus, Ricardo já havia ouvido do próprio pai, em momentos específicos, como citei, em um momento no escritório, a sós, quando ainda era menor. Isso se instalou em seu inconsciente, e a alucinação trouxe aquilo como verdade até ele. O mal-estar sentido por Ricardo, quando foi levado ao hospital por Denis ainda em transe, foi um quase despertar embaixo da roseira, porém, querendo saber o que iria ocorrer, ele se mantém ali. Em conversa, Giovanni diz a Ricardo que Isabel não o desejava na gravidez.
Isso não foi Giovanni quem falou, a alucinação trouxe à tona, pois, durante a gestação, Isabel falava isso de forma insistente, sempre frisando que aquela gravidez acabaria com seu corpo, talvez uma prova de que, mesmo ainda como feto, o ser já começa a interagir, principalmente com a mãe. Pois bem, fiz mais este capítulo na tentativa de relatar algumas poucas coisas que, às vezes, passam despercebidas. Mas o principal é evidenciar o quanto nosso psicológico pode, sim, ficar abalado por certas vivências que encontramos em meio ao nosso caminho. Espero que tenham gostado. Espero também ter conseguido passar um pouquinho de um entendimento pessoal, pois entendemos que todo ser passa por dores, e não diminui a sua dizer que a minha foi assim, mas talvez, com esse ato, eu te faça entender que não estás sozinho, que, independente de qualquer situação, o melhor caminho é tentar se desvencilhar das armadilhas invisíveis que todos os dias tentam nos impor, sejam elas mentais ou mesmo culposas. Conto com todos vocês para nossa próxima história, Maria Rosa. No mais, curta, compartilhe com aquele amigo ou aquela amiga que também já passou por algum tipo de discriminação. Siga-nos, teremos imenso prazer em recebê-los aqui em nosso canal. Até o próximo. Abraços a todos!